Queridos, vamos receber nessa noite nossos pastores, pastora Mirna, pastor Djalma. Quero chamá-los aqui à frente, aqui em cima, por gentileza. Se tiver um microfone aqui, dá um microfone para a pastora Mirna aqui, por favor. Boa noite, amados. Paz de Deus, graça do Senhor. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês hoje, algo que eu já tenho falado no nosso ambiente de culto e quero também falar para vocês. O profeta Jeremias, quando ele estava vivendo um momento de grande adversidade, em Lamentações 3:21, ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje nós estamos aqui numa noite de celebração, gratos a Deus pelo chamado que o Senhor tem dado ao pastor Wellington, à pastora Priscila. Nós somos gratos ao Senhor por isso, e eu sei que não somente eles, mas cada um de vocês que tem caminhado com eles ao longo desses 8 anos, teria muitas razões para se alegrar. E com certeza, como todo processo de vida, nós também temos algumas memórias que não são tão agradáveis assim. Mas o profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E refletindo um pouco sobre memória, o que memória significa? Memória é um dom de Deus. Memória é um arquivo da mente. Memória mostra que eu e você aprendemos determinadas verdades, aprendemos comportamentos, aprendemos tantas realidades que envolvem aprendizagem na nossa vida. Se não fosse a memória, nós não lembraríamos de quem nós somos. Se não fosse a memória, você não falaria a sua língua, o português, e nem qualquer outra língua, porque nós só falamos porque nós temos memória. Quando a memória é comprometida, essas habilidades também o são, muitas vezes. Por causa da realidade que nós temos memória, nós nos reconhecemos uns aos outros, nós aprendemos as verdades da palavra de Deus, nós somos desafiados pelo Espírito a colocar em prática o que nós temos aprendido, porque Ele nos traz à memória todos os dias aquilo que Ele nos desafia para nós vivermos. E é muito interessante porque na nossa memória, aquilo que realmente fica é o que está muito relacionado às nossas emoções. Quanto mais forte é uma emoção, maior é o potencial de nós guardarmos na nossa memória um determinado episódio, o relacionamento com uma pessoa, um aprendizado significativo. Quanto mais forte a emoção, maior é a condição que nós temos de guardar isso nesse lugar especial que Deus determinou no nosso cérebro. E hoje, quando vocês comemoram 8 anos de igreja, vocês têm muitas memórias positivas. E nós precisamos, como servos de Deus, nós precisamos ser intencionais. Precisamos escolher quais as memórias que nós vamos priorizar. Porque muitos escolhem bater na mesma tecla de uma memória negativa, de algo que já passou, de algo que já foi vivido, que já nos feriu, ou até de algo que nós já perdoamos. Mas a pessoa, então, decide trazer à memória aquilo que não dá tanta esperança. Mas nós, como servos de Deus, nessa noite eu quero deixar para essa igreja um recado muito especial da parte do Senhor, que diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória as verdades da palavra de Deus. Traga à memória os desafios que o Senhor tem proposto diante do seu caminho e de toda a capacidade que o Espírito Santo te dá para você operacionalizar aquilo que o Senhor quer para vocês. Tragam à memória a presença, o chamado de Deus sobre a vida dos pastores dessa casa.
tragam à memória que vocês são privilegiados, porque o Senhor diz: aquele que aspira à posição de liderança na casa de Deus, excelente obra deseja. Então, os pastores de vocês, pastor Wellington, pastora Priscila, os demais pastores, foram chamados por Deus para estarem nesse lugar, diante desse rebanho, construindo uma história com vocês. E isso deve trazer todos os dias gratidão e esperança. Porque eles não estão aqui sozinhos, eles estão construindo uma obra para a qual o Senhor os chamou. E vocês que se dispuserem a cooperar com eles, a honrá-los como líderes, vocês serão os mais abençoados. Então, meu recado para vocês é, como Jesus disse, como a palavra diz acerca de Jesus, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Que vocês cresçam em sabedoria, que vocês cresçam em graça, e que a memória de vocês seja completamente, intencionalmente governada pelas verdades do reino, porque isso vai determinar o êxito individual e também o êxito eclesiástico. Que seja assim na vida de vocês. O Senhor os ama e o Senhor tem planos e sonhos benditos para a vida de cada um de vocês que estão aqui e para todos aqueles aos quais o Senhor trouxer ainda. Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero ainda fazer uma oração, posso? Por favor, venham até aqui, pastores, queridos. Nós queremos abençoar vocês com uma singela lembrança. Desfrutem. Abençoados sejam. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo chamado que o Senhor derramou sobre a vida desse casal. Nós queremos abençoá-los para que cada vez mais eles sejam prósperos em Ti. Que do alto, que do céu venha toda a sabedoria, toda a unção que eles necessitarem, toda a graça, que o óleo fresco do Senhor seja derramado sobre eles todos os dias, e eles estejam em comunhão ainda mais intensa com o Senhor, compreendendo o teu coração e dando passos em direção à tua vontade todos os dias. Senhor, usa-os com a tua autoridade. Permite que eles possam lembrar todos os dias do mover do teu Espírito, que é uma realidade que traz as coisas do mundo espiritual para a terra. Eu sei que eles não têm se movido na força do próprio braço, mas eu te peço, a Deus, que essa capacitação de conectarem com o céu, de entenderem o teu coração, seja também compartilhada com o teu povo. Usa-o, Senhor, abençoa, Senhor, em todos os desafios, faz-os lembrar na manhã de cada dia da tua fidelidade, da tua bondade, do teu amor, do quanto eles podem esperar em Ti, e que eles genuinamente tragam à memória tudo o que o Senhor tem e que dá a eles a esperança genuína. Obrigada, Senhor, pelo chamado precioso, porque a Tua palavra diz que quem aspira a servir na Tua casa está realmente desejando o melhor. Pai, que eles tenham essa atitude de gratidão todos os dias. E essa gratidão também venha contagiar o teu povo, a tua igreja. Nós abençoamos para que eles cresçam ainda mais. E o nome de Jesus seja honrado. Abençoa o Senhor com vigor, com saúde. Abençoa o Senhor com olhos abertos espiritualmente, para que sempre entendam o teu coração e fluam nessa direção. Em nome de Jesus, te agradecemos por teres plantado esse casal diante dessa igreja, que eles sejam cada dia mais prósperos em tudo que puserem as suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, eu tenho primeiro uma palavra de gratidão a dar a todos aqueles que intencionalmente, tendo conhecimento de todo o quadro clínico que
nós fomos assolados no final do ano passado. Para aqueles que não souberam, eu passei por um período bem difícil, onde precisei ficar internado por 26 dias, 24 dos quais na UTI. E eu sei que essa igreja orou e eu quero agradecer a oração dos irmãos. Eu gosto muito de um texto em Atos capítulo 12, que a Bíblia fala a respeito dessa movimentação da igreja em oração. Atos capítulo 12 conta uma história que Herodes mandou prender a Tiago e depois a Bíblia fala simplesmente que ele matou Tiago. E quando ele matou Tiago, a impressão que dá no texto, nós não podemos afirmar, é que não havia nenhuma movimentação intencional da igreja na oração. Em seguida, a Bíblia diz que Herodes, vendo que isso agradou, ele decidiu prender a Pedro e também matar a Pedro. Um dia antes de apresentar Pedro para o sacrifício, a Bíblia tem uma expressão muito interessante. A Bíblia diz assim: e a igreja orou a Deus intensamente por Pedro. Repita comigo: orou a Deus intensamente por Pedro. E a Bíblia diz que essa movimentação espiritual de oração, quando houve essa movimentação espiritual, sabe, aquilo que a gente faz na terra movimenta o céu. Tá? Quando houve a movimentação espiritual na terra, a Bíblia diz que o céu respondeu. E Pedro ainda estava na cadeia quando a oração chegou diante do Senhor, e o Senhor mandou um anjo. Esse anjo tirou Pedro da cadeia, quebrou as cadeias, quebrou as algemas, tirou as amarras de Pedro, abriu portões e Pedro pôde ser liberto. Fica claro no texto que a resposta de Deus à oração foi muito efetiva. O que a gente pode interpretar do texto, que é uma interpretação livre, é que a impressão que dá é que na prisão de Tiago a igreja estava num lugar acomodado. A igreja estava num lugar de conforto. Ainda que um ou outro orasse, a impressão que dá é que não havia uma movimentação intensa de oração. Mas quando eles perceberam que isso acabou levando Tiago a morrer, e quando eles prenderam a Pedro, a igreja então acordou. Eu vou repetir, a igreja acordou. Quando a igreja acordou, a Bíblia diz que eles oraram a Deus intensamente por Pedro. A oração precisa ser ao Senhor com intensidade e, sabe, especificamente. Sabe? É a impressão que eu tenho que quando você começa a orar com muita intensidade a Deus por alguém, é como se Deus colocasse um foco naquela pessoa e a partir dali as coisas começam a acontecer. E eu tenho certeza que muito da movimentação da igreja atraiu o céu. E essa é a razão pela qual eu só tenho um único relato para te dizer: eu estou vivo, eu estou aqui. Né? O quadro era bem tenebroso, mas o Senhor nos deu capacidade. Foram 24 dias de UTI, 3 intubações, 5 entradas no centro cirúrgico, entre ida e vindas, mas o Senhor nos manteve sadio. Obrigado pelas orações de vocês. Tá? Eu costumo dizer que 3 coisas eu aprendi. Quem gostava de mim, aprendeu a me amar. Quem me amava, descobriu que era difícil ficar sem mim. E quem não gostava de mim, vai ter que me aturar. Então, são 3 verdades que eu descobri durante isso. Né? Vai ter que me aguentar, não tem jeito. Né? Quero agradecer a Deus também a presença de alguns queridos aqui, né? Filhos ministeriais, pastor Nildo, obrigado. Obrigado pela sua presença, pastor Wagner, muito obrigado. Sabe, pastor Luísa, obrigado. Pastor Roberto, pastora Flávia, filhos do coração. E tanta gente, obrigado por essa casa tão preciosa. Amém, queridos? Glória a Deus, dito isso. Queridos, eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Tem bastante tempo que eu não venho aqui, né? Então eu estava assim, o que eu prego lá? Quase sempre a gente vai para um lugar e pergunta, o que eu ainda não preguei lá para poder pregar, né? Mas fiz tanto tempo, tem tanta coisa para pregar, que realmente eu quero me dedicar a isso. Hoje eu quero falar sobre ambientes espirituais sadios. Vou repetir, fala comigo. Ambientes espirituais extraordinários, sadios, curativos, ativadores. Sabe, queridos, eu gosto muito dessa questão do ambiente espiritual. Tá? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso 19, vai contar a seguinte história. Eu vou ler na nova versão transformadora, ok? Você pode acompanhar na versão que você tem aí. Ali tá na NVT, já está ali, ó. Só está ligado aí, ó. Profeta, eis que te digo, varão.
Já ligou até a versão, já foi revelado, tá vendo? Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns discípulos que foram de Chipre para Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou a Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, fala, ver, de novo, ver a demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou aos irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos e parecidos com Cristo pela primeira vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Queridos, você não precisa ter muita percepção espiritual para perceber alguns ambientes. Lógico, tem pessoas mais sensíveis. Por exemplo, a minha esposa, a pastora Mina, ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande, tá? Ela chega para ela consegue sentir o faro do lugar, né? É impressionante. Ela está assistindo o clipe pesado, não está sentindo nada, né? Sabe? Mas assim, é uma percepção espiritual. Mas tem lugares que você percebe. Você entrou naquele lugar que você diz, tem alguma coisa errada aqui. Você não sabe o que é. Não tem nada fora do lugar. Mas o ambiente é pesado. O ambiente, você percebe aquilo que parece que te oprime, você tem vontade de ir embora, você não gosta de ficar. Você entrou num restaurante, que você entra no restaurante e você diz, uau, que restaurante precioso, que coisa gostosa, aquele ambiente. Tem restaurante que está a fim de voar, você não quer nem comer lá. Né? Principalmente aquele sujinho, é complicado. Né? Mas, sabe, ambientes fazem toda a diferença. E é interessante que os ambientes, eles têm uma influência sobre as nossas emoções. Os ambientes, eles fazem com que a gente se sinta mais alegre ou mais triste. Os ambientes, eles promovem dentro de nós, eles extraem de nós um sentimento. Seja ele positivo, seja ele negativo. Estou falando sobre ambientes. Os ambientes, eles podem, às vezes, você passou por um lugar vazio, e de repente, uau, que lugar é esse? Dá aquele arrepio. Já passou aquele lugar onde dá um arrepio, você dá vontade de, sabe, tem alguma coisa aqui? E você vai perceber, queridos, que isso é muito comum, sabe? A influência do ambiente no seu sentimento, a influência do ambiente no resultado de uma proposta. Por que é que os arquitetos, especialistas em cores e em ambientes, quando um dono de um restaurante, ele procura um especialista para criar um ambiente agradável? Depois faça um estudo sobre cores, eu não sou nenhum especialista, nenhum estudioso, mas você vai perceber que existem cores que elas são agradáveis, elas ajudam você. Tem cores que te abraçam e você não tem vontade de ir embora. Tem cores que eles te expulsam do lugar. Eu não vou citar o nome de alguns lugares, mas você vai perceber, por exemplo, principalmente rede de fast food, eles fazem cores para você não ficar muito tempo ali dentro. Porque eles precisam de rotatividade. Não é que ele não quer você, ele quer que você passe rápido por ali. Já existem outros ambientes que eles promovem um lugar onde as cores são todas voltadas para você se sentir confortável naquele ambiente. Há um tempo atrás, a minha esposa falou algo comigo, a pastora Mina, e ela falou assim, amor, eu vi uma reportagem a respeito de algumas empresas imobiliárias que elas vão vender um imóvel, e quando elas preparam um showroom, existe um cheiro. Não foi isso, amor? Existe um cheiro.
E aquele cheiro impregna em você, e você tem vontade de ficar naquele ambiente. Aquilo te ajuda a ter vontade de comprar. É uma estratégia de marketing. Então, o cheiro, o ambiente, as cores, elas todas têm uma influência muito grande num processo decisório. Mas sabe, queridos, não se trata só de ambiente. Quando nós nos falamos e vamos falar a respeito de igreja, não é só você ter uma cor agradável, uma cor sóbria, né? Eu me lembro, a gente tinha uma igreja filha, não importa qual seja, e a pastora tinha uma tendência a cores muito fortes. E um dia foi no aniversário da igreja, cheguei lá, a parede era roxa. A vontade que eu tinha de ir embora. Sabe? E como pai da casa, eu tive que terminar, filha, tira esse trem daí, não dá não. Isso aqui expulsa as pessoas. Então, os ambientes, eles fazem toda a diferença. Seja esteticamente, o tamanho dele, o ambiente agradável, arrumado, o cheiro, sabe? Isso tem. Interessante que a gente, quando promove um grande evento lá na Comunhão Cristã Verdade de Vida, o Remi, né? E eu queria convidar você para participar. Esse ano vai ser agora em junho, de 25 a 27. Se prepare, porque daqui a uma semana nós vamos virar ao segundo lote de preço. Se você não se inscreveu, se inscreva, né? Uma das coisas, quando eu viajo, as pessoas dizem assim, gente, aquele banheiro, 14 pregação, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Josué Gonçalves, Eibe Uber, Paulo Canuto, e eles falam do cheiro do banheiro. Eu fico irado. Mas o que acontece? Me recordo de uma ocasião onde a Miriam estava instruindo a equipe da igreja, né? E a introdução é longa de propósito, porque eu não quero gastar muito tempo, eu quero só hoje dizer para vocês que a importância de vocês construírem um ambiente atrativo, agradável, sabe? Mas eu me lembro que a Mina reuniu e a palavra dela para a equipe, nossa equipe que cuidava ali da movimentação, era assim, eu quero esses banheiros cheirosos, não quero esse banheiro não, quero gente de plantão lá dentro. E aí procurou uma essência, não sei onde é que ela descobriu o tal da essência lá, uma essência de banheiro feminino que agradava as mulheres, uma essência de banheiro masculino que agradava aos homens. Não sei quantos já foram no banheiro da Mina. Lá na igreja, claro, né? Lá em casa não. Mas, né? Mas assim, a ideia aqui que é tornar um ambiente agradável. Porque o ambiente agradável gera memória. Ok? Vamos pegar aqui a introdução da Mina. Gera uma memória afetiva. Você tem memória de algum ambiente da sua infância? Eu tenho. O sítio que meu pai tem é um ambiente. Eu penso, é uma memória agradável, eu gosto de pensar naquele lugar. Então, queridos, a importância de você construir ambientes. Mas mais do que o aspecto físico, uma igreja, ela é composta de pessoas. E não adianta você ter um ambiente agradável se as pessoas são desagradáveis. Logo, então nós temos dois desafios. Primeiro, construir um ambiente físico que seja atrativo, que produza memória, mas nós precisamos treinar pessoas para que elas cooperem com o ambiente. Eu fui recentemente a um lugar e eu cheguei naquele lugar e eu fui abraçar uma pessoa e aquela pessoa, ela estava tão impregnada de CC, de suor. Sério. Tinha tempo que eu não via, mas estava tão pesado. Gente, eu não tenho nariz, tá? Eu não tenho nariz, impressionante. Assim, meu olfato é uma coisa impressionante. Sabe? Mas estava pesado. Eu depois entrei no carro e aquele trem ficou acompanhando o carro. Aquela fuinha, pensa aquele troço. Eu falei, tá bom, vai ver que ele estava trabalhando, tal, voltou. Quando foi de noite, ele estava com a mesma roupa, com o mesmo CC, aumentado do dia inteiro. Quando ele chegou perto de mim, eu falei, show, sai. Então não adianta você ter um ambiente agradável se as pessoas são desagradáveis. Não adianta você ter um ambiente preparado fisicamente se as pessoas não se portam e não contribuem para que o ambiente ele possa somar, ou seja, numa igreja, nós vamos zelar para construir coisas boas, mas nós precisamos de pessoas boas. Nós precisamos de gente treinada para isso.
Gente, crente, eu tive um pastor que nos casou, pastor Daniel Francisco da Paixão. Ele tinha um chavão dele, e ele falava muitas vezes no culto: crente é aquele que tem um sorriso nos lábios e uma canção no coração. Eu vou repetir: crente é aquele que tem um sorriso nos lábios e uma canção no coração. Então para com essa cara de maracujá azedo. Mostra canjica. Sorri, trate bem. Quem é que não se sentiu prestigiado tendo um grupo de crianças ali dizendo bem-vindos? Não é isso. Coisa linda. Memórias, ambientes, pessoas. Queridos, isso é muito importante. Vocês estão fazendo 8 anos. Tá? Eu estive aqui quando vocês estavam em reforma, e aí olhei aqui e estava pensando no que fazer no ambiente. Eu sou rei de dar palpite, né? Quer palpite é comigo mesmo. Deixei a Priscila doidinha da Silva Xavier, sabe? Ela estava com todo o projeto lá, eu não quis desanimar, mas eu falei: faz isso aqui, faz aquilo lá. Ambientes. Criar ambientes é muito importante. Mas ter pessoas treinadas para o ambiente, ele faz toda a diferença. Pastor, o que tem isso a ver com o texto? O que tem isso a ver com aquilo que você quer pregar nesta noite? Eu quero trazer aqui um desafio para esta igreja, tá? Para nesse 8º ano, tá? Zelar ainda mais pelo ambiente. Zelar ainda mais. O ambiente aqui é gostoso, né? Agradável, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, um louvor gostoso, a presença do Espírito Santo. Mas eu quero aproveitar no texto e trazer algumas verdades, né, de um impacto de um ambiente saudável. Talvez o tema da minha mensagem seria isso: qual o impacto de um ambiente saudável, curativo, ativador, né? Você vai perceber esse texto, e nós lemos isso, é que, na verdade, o que acontece? Houve, após a morte de Jesus e o grande avivamento de Atos capítulo 2, houve uma perseguição à igreja, e muitos judeus, para não morrer, foram embora. Muitos cristãos convertidos, eles foram embora. E ao ir embora, eles chegavam nas cidades e eles pregavam para os judeus. Mas o grupo sai de lá, vai a Cirene, de Cirene vai a Antioquia, e chega em Antioquia, eles começam a pregar para os gentios. Eles começam a alterar a mensagem para os gentios. E aí, quando eles começam a pregar, muitos gentios começam a se converter, muitos gentios começam a entender a mensagem do Evangelho. E sabe, queridos, eu vou dizer para vocês: você pode pregar o que for, você pode trazer a melhor mensagem, mas se as pessoas não se sentirem bem no ambiente, elas vão embora. Eu vou repetir. Você pode ter uma excelente pregação, a pessoa vai ter uma experiência com Deus. Roberto e Flávia, que estão para começar algo, mas pontualmente falando, pensam no que eu vou dizer para você. Sabe, você tem uma mensagem boa, você tem uma palavra boa, mas as pessoas só vão retornar se elas se sentirem bem dentro do ambiente. A palavra vai ter um impacto, mas o ambiente vai sustentar. A palavra, ela tem um poder de ativação, mas o ambiente tem um poder de consolidação. Eu vou repetir. A palavra, ela vai gerar nas pessoas algo, mas o ambiente consolida, o ambiente faz as pessoas sentirem desejo de voltar. Então, a importância de você ter um ambiente. Ou seja, eles começaram a pregar para os gentios, e à medida que eles pregavam para os gentios se convertiam. Mas você vai perceber que aqueles que foram até Antioquia, eles construíram um ambiente. E agora não só as pessoas se convertiam, mas as pessoas continuavam chegando em quantidade. Eu quero aqui pegar algumas verdades sobre o ambiente saudável. Verdade número 1, um ambiente saudável precisa ter uma boa palavra. Repita comigo: um ambiente saudável, uma igreja saudável, precisa ter uma boa palavra. Uma palavra de relevância, uma palavra de transformação. A Bíblia diz que eles pregaram e as pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, não era qualquer palavra. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda o valor da palavra. Aprenda o valor da pregação da palavra. Aprenda que a verdade transformadora está na palavra. A sua experiência é boa, a sua experiência é agradável, mas o que transforma pessoas é a palavra. Ou seja, o que transformou as pessoas não foi a experiência dos discípulos com Jesus, foi a palavra que eles pregaram em cima da experiência. Sabe, eu costumo dizer isso para casais, eu costumo dizer para todo mundo. Sabe, você quer mudar uma pessoa,
Ok, não tem problema nenhum se você transferir a sua experiência. É até bom as pessoas saberem que você passou por experiências. Mas o que vai mudar essas pessoas não é a sua experiência, o que vai mudar essas pessoas é a palavra. Então você vai perceber, em primeiro lugar, é que aquele ambiente, ele se tornou um ambiente sadio, porque tinha uma palavra sadia. Uma palavra que produzia resultados. Uma palavra que convertia pessoas. Mas também você vai ver à frente, nós vamos falar com isso com um pouco mais de detalhes, é uma palavra que produzia, sabe, a liberação do espírito naquele lugar. Então você vai perceber que o ambiente saudável, ele é um ambiente cuja palavra, ele é o centro para manter aquele ambiente saudável. A segunda verdade que eu queria que você entendesse no texto, é que um ambiente saudável é construído de pessoas saudáveis. Eu vou repetir, pessoas saudáveis. Você vai perceber, queridos, que é interessante que a Bíblia diz que Barnabé, ao chegar em Antioquia, ele percebeu a demonstração da graça de Deus naquele lugar. Ou seja, havia uma graça estabelecida. Queridos, foi tão interessante, que um ambiente saudável, ele se propaga por si mesmo. Não é o quanto você investe em YouTube, Instagram, não é o quanto você investe em impulsos de view. Um ambiente saudável, ele vai se divulgar sozinho. Você não vai ver que não tinha internet, mas aquilo que aconteceu em Antioquia chegou a Jerusalém. Ah, meu Deus do céu, presta atenção, querido. A coisa era tão violenta em Antioquia, que saiu de Antioquia, chegou em Jerusalém, o que estava acontecendo em Antioquia. A minha oração é que a igreja, atraídos pelo reino, ela possa ser um ambiente onde serão divulgados por todo lugar. Está vendo o que está acontecendo lá? 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 Então, um ambiente saudável, ele vai produzir divulgação por si mesmo, Wagner. Um ambiente saudável, ele vai se divulgar, sabe, por si próprio. Eu me lembro que tive uma experiência muito marcante, eu e a pastora. Em 1996, nós fomos a Toronto. E disseram que havia um grande avivamento em Toronto, numa igreja chamada Igreja do Aeroporto, no Canadá. E nós fomos daqui para lá, gastamos uma fortuna de dinheiro, um gelo, pegamos 15 graus abaixo de zero. Quanto? 17? 17 graus abaixo de zero. Era uma coisa doida, porque chegou até nós aquilo que aquele ambiente estava acontecendo. Só que, quando eu cheguei lá, nós estávamos doidos para ir no ambiente. Quando nós chegamos lá, tinha um ônibus para levar a gente. E sabe que, deixa eu dizer para você, era longe. Num lugar deserto. Não era no centro da cidade, não era na porta da rua principal, não era o lugar físico, o lugar estratégico fisicamente. Gente, você não faz ideia de como é que eu olho para algumas pessoas, pastor, se a igreja fosse na rua principal, vai se catar. Você acha que o lugar físico, ele pode até atrair as pessoas, mas ele não mantém as pessoas. Ele pode facilitar o acesso das pessoas. Mas você não vai ter um crescimento por causa do lugar físico. O teu crescimento é por causa daquilo que você faz no ambiente. E nós chegamos ali em Toronto, era longe, pastor Hélio, era longe. Um galpão, era um galpão de evento, um Rio Centro na vida. Um centro de eventos. Não era uma igreja bonitinha, formadinha. Pelo contrário, cadeira, era um negócio até meio rústico. Adaptado, porque o mundo estava indo para lá. E quando eles apresentaram, tinham pessoas de todos os lugares, de todos os continentes. Milhares e milhares de pessoas voaram para aquele lugar. Sabe por quê? Não é porque estava bem localizado, não é porque estava na rua principal, é porque havia um ambiente. Está comigo aqui? Então, ok, vamos procurar o melhor local para facilitar as pessoas? Vamos. Sabe, mas acima de tudo, esse ambiente espiritual, ele vai atrair pessoas. Aquilo que acontecia em Antioquia foi divulgado em Jerusalém. Chegou até Jerusalém. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Aquilo que Deus vai fazer nesse lugar será divulgado por muitos outros lugares.
Ainda vamos ouvir, olha o que está acontecendo com a igreja traída, olha o que está acontecendo naquele lugar. Eu profetizo um imã sobre este lugar chamado ambiente de presença de Deus. Eu libero sobre este lugar um imã que vai atrair pessoas. Vai atrair pessoas, porque aquilo que Deus vai fazer aqui será divulgado como foi em Antioquia. Ambientes. Olha para alguém do lado e diga assim, vamos construir esse ambiente. Sabe, queridos, então você vai perceber a importância do ambiente. Mas você vai perceber que um ambiente, ele não só é divulgado, ele não só chama atenção por aquilo que está acontecendo ali, ele chama atenção por aquilo que as pessoas estão vivendo ali. Eu vou repetir. Havia transformação, a Bíblia diz que por causa disso, muitos se converteram ao Senhor. O texto vai falar que por causa deste ambiente, muitos se converteram ao Senhor. Eu libero, sabe, um grande mover de conversão nesse lugar. Eu profetizo que pessoas desse bairro, pessoas virão de longe para aceitar Jesus nesse lugar. Nós fizemos parte de uma igreja que por um tempo ela construiu um ambiente tão grande. E nós estávamos lá durante esse período, numa outra cidade que não é São Paulo. E uma coisa que acontecia naquele lugar, nós estávamos numa rua e era comum as pessoas entrarem na igreja, sabe, assim, por ser impulsionado. Me lembro de uma experiência onde um menino em casa falou para a mãe, mãe, eu estou vendo um lugar aqui perto e eu tenho vontade nesse lugar, eu passo ali e tenho vontade de entrar. Eu passo ali e tenho vontade de entrar. E ela falou, o que é aquilo? Era um galpão. Eu falei, aquilo é uma igreja. Chamou a atenção daquele menino, aquilo que Deus tinha feito naquele ambiente. Aquela família entrou e se converteu a Jesus. Porque o ambiente atraía as pessoas. O próprio ambiente divulgava a mensagem do Evangelho. Mas sabe, queridos, aquilo que Deus faz na vida das pessoas, dentro do ambiente, precisa repercutir fora do ambiente. Eu vou repetir. Você vem para um ambiente chamado igreja, você vem para um ambiente chamado ICAR, você recebe algo aqui dentro, mas aquilo que você recebe aqui precisa estar impregnado em você e você precisa carregar para onde você vai. Porque se você só manifesta aquilo que você recebe aqui dentro, tem alguma coisa errada. Eu vou repetir. O ambiente, ele precisa impregnar algo em você. É como um cheiro que entra na sua vida, que você sai e esse cheiro acompanha você. Eu profetizo que Deus vai começar a fazer algo aqui dentro na sua vida, que vai impactar os ambientes onde você vai passar. Vai tocar o seu trabalho, vai tocar a sua família, vai tocar o seu bairro, vai tocar a sua escola. Eu declaro que aquilo que Deus está fazendo neste ambiente vai ser transferido para os seus ambientes pessoais. Isso vai chegar longe. Eu gosto de pensar, o texto vai dizer, claro, que esse ambiente impressionou demais a Barnabé. Barnabé, ele chega ali e ele percebe, a Bíblia diz, ele viu a demonstração da graça de Deus. Queridos, percebe, ele chegou naquele lugar e ele percebeu, o seu espírito percebeu que havia uma graça sobre aquele lugar. Agora, eu quero começar a caminhar para você entender o que é a graça de Deus no ambiente. Quando Barnabé observou que havia uma demonstração de graça, que o ambiente estava preparado, que aquele ambiente estava produzindo resultado na vida de pessoas, que aquele ambiente, sabe, era um ambiente sadio. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, bom, cheio de fé, mas ele percebeu o ambiente. Quando ele percebeu o ambiente, o versículo seguinte, ele diz assim, o texto é, e ele percebeu a demonstração da graça de Deus sobre aquele lugar. Ponto. E Barnabé saiu à procura de Saulo. Guarda isso. Essa é a sequência do texto. Ele está dizendo assim, Barnabé chegou e ele percebeu um ambiente diferente em Antioquia. E ele percebeu no ambiente de Antioquia, o que ele faz? Ele sai em busca de Saulo. Talvez alguns de vocês, ou todos, não conhecem a história do apóstolo Saulo, o apóstolo Paulo,
né? Era chamada Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, não vou ler para a gente contar a história, depois você leia todo o capítulo 9 de Atos. Aí vai dizer que Saulo era um perseguidor da igreja, e ele pegou uma carta autorizando ele a prender e até matar alguns cristãos, que estavam na cidade de Damasco. E ele sai a caminho, com sangue nos olhos, faca nos dentes, vou matar tudo que é crente. E no meio do caminho, ele tem um encontro com a presença de Jesus. A Bíblia diz que uma luz vem do céu, vem sobre Saulo, Saulo cai da sua montaria, da sua segurança, ele é lançado por terra, e quando ele é lançado por terra, ele fica cego, ele não consegue enxergar, e aí uma voz grita: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Está em Atos capítulo 9. E Saulo faz duas perguntas, diz assim: Senhor, quem és tu? A segunda pergunta é: Senhor, o que queres que eu te faça? Foram as duas perguntas de Saulo na estrada de Damasco. E aí Jesus responde a primeira pergunta, dizendo: Saulo, eu sou o Cristo a quem tu persegues. A segunda pergunta é, sabe, a respeito do que você vai fazer, o que é que eu quero que você faça? Você vai entrar em Antioquia. Você vai entrar em Damasco. E em Damasco, eu vou te apontar alguém para ajudar você a fazer na sua vida, dar continuidade, a consolidar. Sabe, queridos, aí a Bíblia diz que esse mesmo espírito que alcançou Saulo, Jesus vai até a cidade de Damasco. Existe ali um homem chamado Ananias, um sacerdote, e ele chama Ananias e diz assim: Ananias, olha, eu peguei um cara aí que estava querendo matar vocês, tá? Dei um susto nele, joguei ele no chão, ele está cego, e já ele vai entrar aqui na cidade. Agora quem tem que cuidar dele é o ambiente. Ah, meu Deus, você não está entendendo, eu vou repetir. Jesus converte pessoas, mas o que sustenta pessoas são os ambientes. Robertão, sabe por quê? Eu já pensei isso várias vezes, né? Por que Deus gosta de coisas complicadas? Deus gosta de complicar as coisas, cara. Impressionante. No bom sentido de complicar para mim, né? Para ele é tudo simples. Né? Eu não entendo. Faz a conta comigo. Jesus aparece na cidade de Damasco, Saulo tem uma experiência, ele leva quantos segundos? Presta atenção, marca aí, cronômetro. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Marca aí. Não, ele diz assim: quem és tu? Marca o tempo aí. Diz assim: eu sou o Cristo a quem tu persegue. Quantos segundos? 10, 8 segundos. 10 segundos. Fala comigo. Jesus levou 15 segundos para responder a primeira pergunta. Só que ele tinha duas perguntas. A segunda pergunta: o que queres que eu te faça? Aí que eu digo que a coisa pega. Quantos segundos levaria para Jesus falar para ele assim: você vai ver o quanto você há de sofrer pelo meu nome? Mais 10 segundos. Ele podia ter respondido lá na estrada de Damasco. Sabe o que ele faz o seguinte? Eu vou te levar para um ambiente. Porque algumas coisas eu faço, outras o ambiente vai ter que fazer. Magnão, com 10 segundos, Jesus resolveu o problema de Saulo. Agora, olha a complicação, pastor Luciano. Jesus tem que sair da estrada de Damasco, largar Saulo lá, e até o tal de Ananias. Aí chega para Ananias e fala assim: vem cá, meu Ananias, chega aqui, vem cá. Aqui é o Ananias aqui, ó. Vamos pegar um incrédulo aqui, vem cá, vem aí. Aqui. O Ananias, tem um cara aí, eu já falei com ele, agora você cuida dele, tá? Aí Ananias pergunta: quem é? Eu falei: Saulo. Eu não, esse cara é complicado. Esse cara é problema. Esse cara é perseguidor da igreja. Sabe o que acontece? Cuidado com o que você constrói no ambiente. Porque Ananias, ele começou a julgar: não, esse cara não vai dar não. Não tem condição. Não, Jesus, não. Agora, a trabalheira que dá, Jesus convencer Ananias de falar com Saulo aquilo que ele podia ter gastado 10 segundos. Sabe? Não é neutral dessa, sabe por quê? Porque tem coisas que Deus vai fazer, tem outras que Ele vai fazer através do ambiente. Eu vou repetir.
tem coisas que ele mesmo vai fazer diretamente. Vou provar para você, para não ficar só nessa história. Pedro está lá orando, crente, cheio de fervor, jejuando. Lá em cima, num telhado, num terraço, orando. No que Pedro está orando lá, Atos capítulo 10, tem um cara orando, um ímpio orando, chamado Cornélio. Atos capítulo 10. E Cornélio está orando. Pedro está orando aqui. Todo crente, Pedro, Supremo Pedro, pedra da igreja. Está lá, coluna, está cá, Pedro orando. Homem de Deus. Aí está lá Cornélio, um ímpio, temente a Deus. É um homem que era temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho. E a Bíblia diz que ele orava e dava esmola. Aí um anjo aparece, Atos capítulo 10. E fala assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas chegaram diante do Senhor. E eu desci para responder às suas orações. Querida, a impressão que eu tenho, Cornélio falou assim, valeu orar. E aí, Senhor? Vai até Pedro. Vai até um lugar que eu vou te mandar. Tem um cara orando lá. E esse cara vai falar para você o que você precisa ouvir. Agora, presta atenção. Cornélio todo animado, pega um grupo de homens e manda para lá. Está lá Pedro orando. Aí Jesus aparece para Pedro e fala, Pedro, começa um monte de carne descer assim, ó. Come, Pedro! Eu não vou comer coisa imunda, jamais comeria coisa imunda. Ele começa a discutir com a revelação. Eu não vou comer, eu não vou fazer, porque eu não quero. Dá uma trabalheira convencer Pedro. Ele fala, Pedro, na verdade, eu estou falando para você uma analogia. Eu estou mandando um cara aqui que parece que é carne ruim, mas é carne boa. E você vai negar o cara. Gente, olha a trabalheira. Não era melhor esse anjo ter falado direto com o tal do Cornélio? Por que foi mandar até Pedro? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ouça, querido, por que Deus estabeleceu a igreja? A Bíblia diz que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas não podem, porque isso é uma função da igreja. É uma função do ambiente. Existem coisas que Deus vai fazer. Existem coisas que nós vamos fazer através do ambiente. Aí ele tem que convencer Pedro para Pedro ir lá. Para Pedro fazer o trabalho que daria um pouquinho de tempo, assim, rapidinho, Jesus tinha resolvido o problema de Cornélio. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, não complica a vida de Jesus, não, pelo amor de Deus. Não fica com muito nhenhenhê, sabe? Simplesmente cumpre o papel. Crie um ambiente onde pessoas vão ser restauradas. Crie um ambiente onde as pessoas vão se sentir bem. Voltando ao texto de Paulo, a Bíblia diz que Barnabé viu em Antioquia a demonstração da graça de Deus. E ele foi buscar Saulo, que estava em Tarso. Agora, queridos, você vai perceber o seguinte. Está em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que depois que Saulo se converte, ele entra em Damasco. Quando ele entra em Damasco, Ananias, então convencido, abre os olhos dele, e ele começa a pregar em Damasco. Saulo agora recém-convertido, animado, Saulo começa a pregar em Damasco. Pregando. Pensa um cara colérico convertido. Ele queria botar Jesus goela abaixo de todo mundo. E aí ele começa a pregar. Só que Paulo, ele foi imaturo. E a forma de Paulo querer apresentar Jesus, em vez de atrair pessoas, ela dificultou a vida de pessoas. A Bíblia diz que Saulo, por causa do seu temperamento, por causa do ambiente que ele criou, ele teve que sair de Damasco porque ele ia morrer. Botaram ele para uma janela e disseram assim, some daqui, você está dando mais, pregando o evangelho, você está dando mais trabalho, você está corrompendo o ambiente, cara, você não está cooperando com o ambiente. Ok, Saulo era imaturo? Era. Estava pregando o evangelho de maneira incoerente? Sim, tem pessoas difíceis. Mas fala comigo, ambientes saudáveis sempre vai ver coisas boas em pessoas difíceis. Ah, não, você não entendeu, vou repetir. Ambientes saudáveis sempre vai ver coisas boas em pessoas difíceis. Saulo era um cara difícil. Mas o ambiente de Damasco não conseguiu ver coisas boas. Só viu o problema que ele dava.
E o que eles fazem? Hashtag partiu, vaza. Não quero você aqui. Fala comigo, Damasco não tinha um ambiente para consolidar na vida de Saulo o que Jesus começou. E ele tem que sair de lá. O que ele faz? Eu vou sair daqui, da filial, e eu vou lá para a matriz. Eu vou lá para Jerusalém. Porque lá na sede, lá tem o pastor Djalma. Já que o Hélio da Priscila não me engana, eu vou lá para o pastor Djalma. Com certeza. Lá eu vou ser aceito. Se deu problema na filial, vou para a matriz. Vão me aceitar na matriz. A matriz vai transformar a minha vida. Aquela igreja é grande, né? Aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o pessoal não quer você aqui não. Saulo, não quer você aqui. Está lá em Atos capítulo 9. Jerusalém, não quero vocês aqui não. Você é um cara complicado. Você já deu problema na vida. Você já queria matar os crentes. Agora você chegou em Damasco, arrumou problema em Damasco. Quer arrumar problema para a minha vida aqui? Não, vaza. Não, ninguém quer Saulo, ninguém quer Saulo. Diga assim, Jerusalém também não construiu um ambiente para que Saulo pudesse se tornar Paulo. A Bíblia diz que chegando ali, ele começa a discutir com os gregos. Atos capítulo 9. Se em Damasco ele discutiu com os judeus. Se em Damasco queriam matar ele porque ele era imaturo. Em Jerusalém queriam matar ele porque ele era imprudente. Começou a discutir com os gregos. Diga assim, Saulo era problemático. Não, você falou errado, é problema. Saulo era problemático. E aí o ambiente falou assim, pessoas problemáticas aqui não, só pessoas boazinhas. Pessoas problemáticas a gente vai mandar fora. Sabe o que eles fizeram? Pegaram Saulo, está lá em Atos capítulo 9, já não deu certo em Damasco, não tinha ambiente, já não deu certo em Jerusalém, não tinha ambiente. Pegaram ele e falaram assim, vai para a casa da mamãe. Está no texto. Pegaram ele, meteram no navio e falou, vai para Tarso, vai para a casa da sua mãe. Porque pessoa problemática tem que voltar para o colinho da mamãe. E Saulo passou 3 anos e meio. Vou repetir, Saulo passou 3 anos e meio em Damasco, possivelmente na casa da mãe dele. Saulo nunca se desviou do seu chamado, mas Saulo não conseguiu ser ativado, porque Damasco não tinha ambiente para Saulo, Jerusalém não tinha ambiente para Saulo. Agora Saulo estava na casa da mãe dele, estava na casa em Damasco, aguardando que Deus mostrasse o ambiente. Voltamos a Atos capítulo 11. E Barnabé, chegando em Antioquia, viu a demonstração da graça de Deus. Quando Barnabé viu a demonstração de graça, ele falou assim, olha, aquilo que Saulo não encontrou em Damasco, aquilo que Saulo não encontrou em Jerusalém, Antioquia tem. Antioquia tem. E a Bíblia diz que ele sai e vai atrás de Saulo. E quando ele vai atrás de Saulo, ele traz Saulo para Antioquia. Ambientes saudáveis, ativadores e curativos. Ambientes saudáveis, curadores e ativadores. Ele traz Saulo para aquele ambiente. Antioquia. E a Bíblia diz que ele chegou em Antioquia e só precisou de 1 ano. 1 ano. Para as pessoas dizerem assim, esse ambiente influenciou tanto Saulo, que agora, por causa do ambiente, ele se parece com Cristo. Ah, meu Deus do céu, você perdeu uma grande oportunidade. A Bíblia diz que em Antioquia, depois de 1 ano, as pessoas olharam para ele e disseram assim, são cristãos, se parecem com Cristo. Agora, a figura de Cristo está impregnada neles. Agora o ambiente restaurou eles. Agora o ambiente depositou dentro deles. A minha oração é que, atraídos pelo reino, seja uma Antioquia. Um ambiente de restauração de pessoas. Um ambiente de pessoas que vão atrás de pessoas que não deram certo em lugar nenhum. A minha oração é que as pessoas passem e vejam uma placa invisível ali na porta. Se você não deu certo em lugar nenhum, entra aqui.
Minha esposa diz que na porta do meu escritório tem uma placa lá. Se você tem problema, entra aqui que ele resolve. Querido, eu quero, nesse 8º ano, esse início de 9º ano dessa igreja, profetizar um ambiente saudável, cheio do Espírito Santo, um ambiente restaurador, um ambiente onde as pessoas vão poder encontrar seu destino profético, onde as pessoas que não encontraram, sabe, lugares, de repente vem para cá pessoas que já passou pela igreja X, que já passou pela igreja Y, que já passou pela igreja Z, e não deram certo em lugar nenhum. Mas quando entrar aqui, percebe que aqui existe a demonstração da graça de Deus. E essa demonstração da graça de Deus vai fazer, por causa do ambiente, aquilo que nenhum outro lugar fez. Eu profetizo que isso é um destino profético para a vida de vocês. Eu declaro que o Senhor começa a consolidar este ambiente que já está sendo construído. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Louva a Deus por esses 8 anos, onde vidas foram transformadas, onde pessoas foram salvas, onde pessoas difíceis encontraram um destino profético. Mas eu agora libero uma aceleração profética nesse lugar. Eu libero a mesma demonstração da graça que havia sobre Antioquia. Eu libero sobre esta casa, sobre este lugar, sobre a vida deste povo. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite festiva, por esse 8º ano desta igreja. Obrigado, Deus, porque eu creio que assim como Barnabé, o Senhor vai dar olhos bons para os líderes dessa casa, cada dia mais. E que tem olho bom, enxerga coisas boas em lugares complicados. Quem tem olho bom, consegue ver virtudes em pessoas difíceis. Eu abençoo e declaro sobre esta casa, não só sobre os seus pastores, um novo tempo de ativação, de restauração, em nome de Jesus. Queridos, o número 8 significa o número do recomeço. A Bíblia diz que 8 é o fim de um ciclo de 7 e é um tempo de recomeço. Se preparem para viver novos começos nesse lugar. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor. Obrigado por essa palavra. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor mais um pouco. Você recebe essa palavra nessa noite? Nós te adoramos, ó Senhor. Diga: render a ti adoração e